Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos, aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Estamos aí no 24º domingo do tempo comum, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nesse dia 11 de setembro. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata, perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu músicas e barulhos de dança. Então chamou um dos empregados, dos criados, e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai o matou no novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho longo, praticamente o capítulo todo de 15 de Lucas, que é o coração. O evangelho tem 24, 15 seria o centro, o coração do evangelista Lucas, que nos traz essas 3 referências, essas 3 parábolas conhecidas
como parábolas da misericórdia. Nosso querido Machado de Assis, que nasceu em 1839 e morreu em 1908, dizia: o maior pecado depois do pecado é a publicação do pecado. O maior pecado depois do pecado é publicar pecado, fazer publicações. A gente, quando fala de pecados, a gente fica pensando como que Deus se comporta diante dos nossos pecados. O que nos interessa, esse evangelho ele é longo, não dá para fazer uma explicação minuciosa, mas a intenção, primeiramente, é a gente pegar o seguinte detalhe: existem dois grupos de gente diante de Jesus. Existem os publicanos e os pecadores e os fariseus e doutores da lei. Os publicanos e pecadores estão ali para escutar Jesus. Os doutores da lei, os fariseus, estão ali criticando. Olha, você está dando atenção para quem não presta. A crítica que eles fazem a Jesus, você está dando atenção para quem não presta. Você está tomando refeição com quem não presta. E por isso que Jesus conta essas três parábolas. A primeira, nós estamos falando de 100. Viu? Uma se perde e ele deixa as 99 e corre atrás da que se perdeu. 1%. A segunda, uma senhora pobre numa casa perde uma moeda de 10. Ela tinha 10 moedas. Ela perdeu uma, ela perdeu 10%. E ela limpa a casa cuidadosamente. Ambos têm a mesma atitude, viu? Ao encontrar a ovelha perdida, ao encontrar a moeda perdida, chama os vizinhos para partilhar a alegria daquilo que foi encontrado, que tinha perdido. Venha participar da minha alegria. Partilhe a alegria e partilhe a experiência, e Deus participa dessa alegria, dessa partilha. A terceira parábola, conhecida como filho pródigo, mas os estudiosos dizem que deveria ser chamada a parábola do pai misericordioso, porque a figura central ali é o pai, é ele que é a figura mais importante de toda a parábola. Ele perde 50%, ele tem 2 filhos, um se perdeu. Então nós temos 1% da primeira, 10% da segunda e 50% de perca na terceira, porque tinha 2 filhos, perdeu um. Então o que nós podemos considerar? Pegando a parábola do filho pródigo, a gente pode considerá-lo 4 cenas, 4 imagens. A primeira, nós temos o pai e o filho, é muito rápido. O filho perde a herança que lhe cabe, porém era um detalhe que somente o primogênito tinha direito à herança, os outros não, mas o pai acaba atendendo o pedido do filho. Se pediu a herança do pai no primeiro momento, é porque o pai não tem mais valor nenhum. O que interessa é a riqueza do pai, e o pai divide a sua herança e dá ao filho, e passa poucos dias, esse filho some. No coração desse filho, o pai não tem valor nenhum. Ele quer aquilo que é direito dele, que não era um direito, viu? Mas o pai não questiona, faz o desejo do filho. A segunda cena, nós temos o filho sozinho, o filho mais novo sozinho, viu? Diante de uma vida, viu? Claro, né? Longe dos cuidados do pai, da família, longe das referências familiares, solto no mundo com dinheiro no bolso, a tendência é se perder mesmo. É claro que você pode ter riqueza, mas se você não trabalha e não produz, chega um momento que isso acaba. E houve uma grande crise, uma grande fome na região, e ele passou a ter necessidades e resolveu procurar emprego. Ao procurar emprego, lhe dão para cuidar de porcos. Porcos é um animal impuro e ele queria dividir a comida com os porcos. Quer dizer, queria se igualar à mesa dos porcos. Era o pior trabalho que poderia existir, você cuidar de porcos, porque é animal impuro. E dividir a comida significa que você está fazendo comunhão com os porcos. Você chegou ao fundo do poço. Ao chegar ao fundo do poço e a fome doer, porque ali nós não estamos falando de arrependimento, nós estamos falando que a fome doeu. E quando o estômago dói, quando a fome aperta, a gente pensa na vida. E quando o estômago doeu, a fome apertou, nem comida de porcos ele podia comer, que não lhe davam. Ele lembrou que tem um pai, e o pai trata os empregados com fartura. Ele elabora um discurso de retorno: pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado do teu filho, me trata como dos teus empregados. Elaborou um discurso de retorno à casa, porque a barriga apertou, volta. Então temos aí o fim da segunda cena. Na terceira cena, nós podemos pegar novamente o pai e o filho. Parece que o pai nunca deixou de olhar para o horizonte na esperança de que o filho voltasse. Viu? E o filho voltando perto de casa, o pai o avista longe.
e tem compaixão. Compaixão no Evangelho de Lucas é atribuído ao Pai misericordioso, é atribuído a Deus e ao bom samaritano. E compaixão é estar junto com a dor, com a doença do outro. É sentir a dor e o sofrimento do outro, é estar em comunhão com isso. O pai sente compaixão do filho que volta para casa, ele corre ao encontro do filho, nesse terceiro momento, nessa terceira cena, e ali o filho tenta fazer o discurso: pai, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe, manda os criados, os empregados, traga para cá, viu, a melhor túnica. Deu uma túnica, deu um anel e deu uma sandália. E vamos matar um novilho. Túnica significa devolver a dignidade da pessoa, porque a pessoa que anda nu não tem dignidade. Então, devolve a dignidade do meu filho. Toda a família tinha um anel. Esse anel dava autoridade para a pessoa falar em nome da família, inclusive de vender os bens da família. O pai dá o anel da família para o filho e dá sandálias, porque escravo anda descalço, homem livre tem que andar calçado. Então, dá sandália. O pai devolve ao filho a sua dignidade, devolve a autoridade na família e devolve a liberdade. E vamos fazer festa. Viu? As duas primeiras parábolas, chama os vizinhos, vamos fazer uma festa e comemorar. Encontrei minha ovelha, encontrei a moeda perdida, agora encontrei meu filho. Viu? Aí vem a quarta. A quarta aparece um personagem novo, que é o filho mais velho. O filho mais velho está longe, ele é ausente nas primeiras, segunda e terceira. Ele é ausente em todos. Agora ele aparece na última cena. E nessa última cena ele chega perto de casa e vê festa e manda um dos criados perguntar: o que está acontecendo? E o criado fala assim: não, seu irmão voltou para casa e seu pai mandou fazer uma festa. A reação dele não é de alegria porque o irmão se recuperou, voltou para casa, mas é de raiva, de inveja, de protesto. O pai tem que sair da festa e ir ao encontro. O pai faz esses dois movimentos. Ele respeita a decisão do filho mais novo de pegar a herança e ir embora para casa. E depois ele sai, quando o filho manifesta sinal de que está voltando, ele sai ao encontro. Agora ele sai ao encontro do filho mais velho. O diálogo entre os dois é muito duro. É muito duro. Porque o pai insiste que ele entre para a festa. Seu irmão está vivo. E o discurso eu sempre trabalhei para você, eu sempre obedeci suas ordens, você nunca me deu um novilho para me celebrar com meus amigos. Chega esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho. E aí ele faz uma acusação que ele não sabe, porque não se diz que ele gastou a fortuna com prostitutas. Gastou numa vida desenfreada. Prostituta não é uma referência. Pode ser que a vida desenfreada seja outra coisa. Então, mas há uma acusação, você celebra. E o pai faz assim: olha, eu queria dizer para você, tudo que é meu é teu. Porque você até agora está trabalhando e agiu como empregado meu. Então eu não preciso te dar um novilho, você pega, mata o novilho, porque você é meu filho. E aí, a parábola encerra por aí. Até hoje a gente não sabe se o filho mais velho aceitou ou não ir para a festa. Por que chamamos de parábolas das misericórdias? Porque todas elas buscam salvação. Salvar 1%, salvar 10%, salvar 50%. Todas elas nos questionam porque diante de Jesus tem um grupo de pecadores que quer ouvir e tem um grupo de gente que está criticando. Nós temos um grupo de pecadores que está ligado à ovelha perdida, à moeda perdida, ao filho pródigo, e depois nós temos um outro grupo que está muito ligado ao filho mais velho, que acha que são donos da vontade de Deus, que tem raiva de Deus ser bom, porque Deus luta para salvar e sai em busca de todos. Sai em busca de todos. Por isso, a gente às vezes se pergunta: quem que nós somos? Somos mais próximos ao filho pródigo ou nós somos o filho mais velho que odeia quando Deus é bom? O coração de Deus é esse. Quer saber quem é Deus? Deus vai respeitando as nossas decisões, mas quando a gente reconhece a bobagem que a gente faz, Deus vai nos acolhendo. Deus tenta se alimentar junto daqueles que não prestam, na esperança de que esses que não prestam possam prestar. Então peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos dê um dia abençoado, que nós sejamos orientados por essas referências importantes para a nossa vida. É o que dizia Rubem Alves: Deus não faz contabilidade, Deus não soma créditos e nem débitos.
Deus não está somando seus atos de misericórdia e também não está somando seus pecados, porque é o modo de Deus. Como se diz, Deus não faz contabilidade nem de créditos e nem de débitos. Um abraço, até mais.